Vamos dar início então ao nosso módulo aqui de programação, né? Vamos começar a ver um pouco sobre a linguagem Python. Então, a ideia é começar do básico e a gente ir evoluindo aí durante o módulo até chegar o momento que a gente está desenvolvendo algumas coisas legais aí com a linguagem. Então, para esse módulo eu vou estar usando o Visual Studio Code, mas isso aí tanto faz, né? Mais por costume mesmo. Você pode utilizar qualquer editor de texto aí, pode ser no Linux, no Windows, né? Aí é indiferente, né? Então vamos começar criando o nosso arquivo aqui, botar aula1.py. Então todos os arquivos em Python ele terminam com a extensão .py, né? Então do início vamos começar falando sobre comentários, né? A gente tem uma maneira de escrever comentários no nosso código, que é colocando o jogo da velha, né? Então você coloca o jogo da velha e depois escreve o comentário que você quer. Então isso aqui é bem interessante, porque durante o código, ou então às vezes quando a gente for estar olhando o código de outras pessoas, né, algumas funções ali elas acabam sendo um pouco mais complexas, então eu tenho um entendimento mais difícil, e às vezes a pessoa que desenvolveu aquela ferramenta, ela coloca ali o comentário, né, antes daquela função, e aí nos ajuda a entender, né. Então esse é o comentário, né, padrão do Python. Então ele só aceita uma linha, né, você coloca aqui o jogo da velha e escreve o seu comentário, né? Então, o comentário, quando o interpretador do Python for ler o código, ele vai ignorar toda essa linha, né, que está depois ali do jogo da velha, e ele simplesmente ignora e não faz nada, né? E ele vai para a próxima. Essa é, na verdade, a única forma de realizar comentários em Python, né? Mas você pode ver também em alguns códigos o que a gente chama de docstring, que seriam as três aspas, né? Ela pode ser tanto três aspas duplas ou pode ser também três aspas simples, né? Então, o pessoal acaba utilizando essa funcionalidade como comentário de mais de uma linha. Então, tudo que eu escrever aqui dentro, ele também não vai aparecer no meu código, né? Mas isso aqui não é um comentário, né? Ele, diferente, né, do jogo da velha, o interpretador do Python ele não vai ignorar essas linhas aqui, né? Isso aqui ele vai ser usado em uma outra função, né? Quando o pessoal estiver vendo aí programação orientada a objetos em Python, né? Vocês vão acabar vendo isso aqui, mas ele não é um comentário, porém por ter esse comportamento, né? De não, se você não utilizar, né, esse código, ele não vai aparecer nada na tela, né? Ele não vai mostrar nada, então às vezes o pessoal acaba utilizando essa função como um comentário de múltiplas linhas, né? Mas aí, mais uma vez, reforçando, né? Isso aqui não é um comentário, né? É um docstring e ele tem a função dele, né? O comentário oficial seria só o jogo da velha, né? Então vamos ver a nossa primeira função, que é a função que mostra alguma coisa na tela, que é a função print, né? Então aqui no Python 3 a gente chama essa função print, né? E abre e fecha o parênteses aqui. Então, se eu quiser colocar algum número, alguma coisa aqui, eu posso colocar diretamente aqui dentro desses parênteses, né? Eu posso separar esses argumentos também por vírgula. Então, quando eu separo esse argumento por vírgula, né, ele vai tratar igual. Então, vamos rodar o código aqui só para ver. Então, o que eu falei, né? A gente teve os comentários aqui, né, e eles foram ignorados na hora de interpretar o código. A gente tem essas linhas que não foram ignoradas, mas também não retornaram nada para a gente. Então, por isso que o pessoal acaba utilizando como comentário. E aí a gente tem a nossa função print, né, que tem aqui 1, 2 e 4, 5. Então, 12 e 45, e a gente pode ver que ela mostrou aqui para a gente, né, 12 espaço 45. Né? Esse é o comportamento padrão, né, dessa função. Quando a gente separa o argumento, quando a gente separa, né, o que a gente passa para a função com vírgulas, ele já coloca, né, um espaço e já finaliza. Então, no Python, a gente não precisa colocar, por exemplo, alguns caracteres especiais ali, né, como o ~n, né, ou pular linha, né. Então, cada linha que a gente coloca aqui, que a gente dá um print, ele já pula a linha por padrão, né. Esse é o comportamento da linguagem já. O print, né, nada mais é do que uma função. Então, como função, a gente passa argumentos para ela. O 12 e o 45 que eu passei aqui é o que a gente chama de argumento não nomeado, né? Então, basta eu colocar o que eu quero e ele vai mostrar para a gente na tela.
mas essa função ela também possui alguns argumentos nomeados, né? Como exemplo, a gente tem o sep, né, que a gente pode entender como sendo de separador, né? Então, como a gente viu ali, por padrão, ele separou, né, os dois argumentos com espaço. Mas se eu quisesse colocar um separador diferente, eu colocaria aqui, né? Eu passo, né, esse argumento nomeado e falo para ele qual separador que eu quero usar. Então, nesse caso aqui, eu estou usando dois jogos da velha, né? Então, quando eu rodar o meu código, ele já vai separar, né, com o que eu coloquei aqui dentro desse argumento, né? Então, só para a gente ter mais um exemplo, eu posso colocar aqui, né, mais dois argumentos e vou passar aqui outro separador. Dessa vez eu vou passar um traço, né? Então vamos rodar de novo e aqui a gente vê, né? Cada uma dessas funções ele separou de forma diferente, mostrando o que a gente tinha colocado aqui, né? Então, por padrão, a função print ela já termina a nossa ela já termina, né, a nossa frase, o que a gente passa aqui, pulando uma linha, né? Então esse é o comportamento padrão. Mas esse também a gente pode passar como um argumento nomeado. Então, se eu não quiser que ele termine pulando linha, se eu quiser que ele termine, por exemplo, com uma interrogação, eu posso passar, né, esse argumento nomeado e quando a gente executa o nosso código, ele trocou. Então, repare que antes ele tinha pulado uma linha, agora ele não pulou mais, porque eu passei para ele que eu quero que ele termine com uma interrogação e não com um caractere especial, né, de pular linha, né? Então, para a nossa primeira aula é isso. Eu não quero também deixar essa aula muito longa ou me aprofundar muito, então vamos dar uma revisada, né? Comentários no Python são os comentários de uma linha, que são usados aqui através do jogo da velha, né? Quando a gente coloca 3 aspas, isso aqui não é um comentário, é um docstring, mas o pessoal também usa como sendo um comentário. E a gente viu a nossa primeira função, que é a função print, que é o que mostra alguma coisa na tela. Então, a gente pode passar, como é uma função, a gente pode passar argumentos, né? No caso, a gente passou 2 números, e esses são argumentos não nomeados, e a gente tem os argumentos nomeados, que a gente passa o nome do argumento e o valor dele. Eu acabei mostrando só número, né? Deixa eu só trazer um exemplo. Então, se eu quisesse mostrar um texto, a diferença do número para o texto é que o texto a gente tem que colocar ele entre aspas, né? Pode ser aspas duplas ou pode ser aspas simples. Então eu vou colocar aqui teste, né? Vamos salvar. E ele mostrou aqui pra gente, né, o teste, né? Se eu colocar esse nome sem passar ele dentro de aspas, ele vai tentar interpretar como se fosse uma variável e vai acabar dando um erro. Então a gente não viu ainda, a gente vai ver nas próximas aulas, mas só para trazer para vocês aqui esse exemplo, né? Então essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado, né? E vamos para a próxima.